O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta sexta-feira depois das cinzas, nós estamos vivendo esse tempo quaresmal, que nós somos chamados a viver a conversão, a mudarmos de vida, a mudar a direção daquilo que tem nos levado para longe de Deus, para longe da santidade. E nós, nesse tempo, temos como uma prática interior na nossa igreja, nesses 40 dias de retiro espiritual, que é a quaresma, a prática do jejum, dessa penitência interior, que nos leva a amar mais a Deus. O jejum é para que nós possamos estar ainda mais unidos a Deus, porque existem situações da nossa vida, combate que nós vivemos, situações espirituais, que Jesus já nos ensina que nós só iremos vencer pelo jejum e pela oração. Em Mateus capítulo 17, versículos 21, Jesus nos ensina isso, que nós vamos vencer os espíritos maus, que nós vamos vencer aquilo que muitas vezes se torna vícios em nossa vida, pelo jejum e pela oração. O jejum é uma prática interior que era vivida já no Antigo Testamento, né? No dia de Yom Kippur, que era a festa do perdão, o povo judeu, eles jejuam até hoje. Também diante de situações como a morte, pedindo a clemência de Deus, também se jejuava. Também diante das provações, era recomendado o jejum. Eu pergunto para você, você tem jejuado? Você sabe que o jejum é um mandamento da igreja? É um dos mandamentos da igreja, né? É o quarto mandamento da igreja, que diz: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja, que nesse tempo de jejum determina uma ascese, a penitência que nos prepara para as festas litúrgicas, para nos fazer adquirir domínio sobre os instintos, como comer, beber, os instintos também sexuais, e a libertação do coração. Então a igreja, ela nos diz também a respeito do jejum, como Jesus disse que há certos tipos de demônios que são vencidos pelo jejum e a oração, a igreja também ela segue essa tradição, desde os apóstolos, que nos momentos também que necessitavam de tomar decisões sérias, como foi a escolha do apóstolo Matias, eles jejuavam. A igreja nos pede que nós tenhamos também essa prática de penitência na nossa vida, que nos ajuda a vencer os instintos maus, que nos ajuda a vencer o demônio, que nos ajuda a ter domínio sobre o nosso corpo, sobre comer, sobre beber. E não é importante só viver, né? Na quaresma eu vou ficar os 40 dias sem beber, vou ficar os 40 dias sem fumar. Mas não é só na quaresma que a gente precisa ter esse comportamento. A gente precisa ter esse comportamento durante toda a nossa vida. E o jejum vai nos aproximar, então, de Deus.
nós sabemos que Jesus, para vencer a tentação, ele jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum também é uma humilhação, é uma auto-humilhação que nós fazemos, porque não é fácil jejuar. Parece que nos dias que a gente jejua, parece aquele pudim, né? Parece aquela rabada, parece aquela comida que a gente mais gosta, aquele chocolate, e aí nos prova, porque se nós somos capazes de fechar a nossa boca, de fazer um jejum, ou para aqueles que já são idosos, que não podem mais jejuar, ou aqueles que tomam um remédio controlado, que não pode jejuar, mas pode fazer uma abstinência, né, de carne, uma abstinência de outra coisa, você pode, se a gente consegue viver, então, esse domínio, a gente vai conseguir controlar. Se a gente controla a boca, a gente vai conseguir controlar aquilo que a gente fala, aquilo que são os instintos da carne, que clama pelo pecado, a gente vai conseguir vencer. E o Senhor já nos deu, então, esse exemplo. Ele se humilhou. E o diabo tentava Jesus, mas ele buscava sempre se humilhar. Jejum também significa essa auto-humilhação que o judeu chamava de inanefés, que é inclinar a alma diante de Deus. No jejum a gente inclina a nossa alma diante de Deus. E não é para jejuar como Jesus falava, né? Para que todo mundo saiba, né? Ficar com a cara triste, para que todo mundo saiba que estão jejuando como faziam os fariseus. Não, é para ter uma entrega a Deus. Quando a gente jejua e passa fome, já está errado. O jejum não é para passar fome, e por isso que precisa começar, então, com aquele jejum que a igreja nos ensina, né, que é o jejum da igreja. Você toma o seu café, do café até o almoço você consagra, você almoça, do almoço até o jantar você consagra, depois toma um lanche, né, para viver aquele dia de forma sóbrio. É uma forma de jejum, porque a gente às vezes quer ficar beliscando toda hora, né? Também o jejum a pão e água, o jejum completo, que é aquele jejum que já você acorda de manhã, toma o seu café, depois fica até ali às 4 ou às 6 horas, consagrando a sua vida a Deus. E esse jejum deve nos levar, então, à oração, a estarmos mais entregues ao Senhor. O Senhor, mais uma vez, te pergunta: você tem sido fiel no jejum? Porque é um mandamento da igreja. E se é um mandamento da igreja, nós precisamos viver, né? Viver o jejum, viver a abstinência da carne em todas as sextas-feiras, para que nós possamos, então, viver essa comunhão com Deus e vencer também as tentações, as tribulações que nós enfrentamos. Faça a sua oração diante dessa palavra que o Senhor nos concede hoje e peça para que Ele te dê forças para que você possa viver o jejum, se consagrar a Deus e também ter esse propósito de, ao jejuar, de deixar de comer aquele alimento, aquele doce, que você também possa fazer o bem, manifestando o amor a um pobre, a uma pessoa que necessita. Você que vai ficar esses dias, esses 40 dias de jejum, e esse dinheiro que você usaria para comer, para beber algo, você deve entregar para um pobre, para uma obra social. Senhor, dai-nos essa graça, Senhor, de vivermos o jejum
E a partir do jejum, Senhor, buscarmos essa conversão interior, porque nós precisamos, Senhor, de conversão, nós precisamos, Senhor, de buscar cada dia mais estarmos em comunhão contigo, e que Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, nos convencer, Senhor, da importância do jejum, de nos decidirmos, Senhor, em estar na Tua presença. Senhor, que o Teu Espírito recaia sobre nós, Senhor, recaia sobre cada um de nós, Senhor, que estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, mas todos aqueles que também nos acompanham nesse momento pelo sistema Canção Nova de comunicação, que o Teu Espírito, Senhor, possa fortalecer-nos, Senhor, nesse combate que nós travamos na nossa caminhada cristã, como o Senhor venceu o mal, como o Senhor venceu as tentações. Dai-nos também, Senhor, a graça de vencer. Vem sobre nós, Espírito Santo, inunda-nos, Espírito Santo, com o vosso amor, inunda-nos, Espírito Santo, com a vossa graça. Shiri alabarala, cantaralabara, suri alama. Nós precisamos, Senhor, nós necessitamos, Senhor, da Tua graça, da Tua presença, da Tua unção em nossas vidas, Senhor, porque sem Ti, Senhor Jesus, nós não somos capazes de vencer as provações, as tentações. Sem Ti, Senhor, nós não somos capazes de viver o amor, mas com a Tua graça nós iremos mais longe, Senhor. Shiri alamarala, cantaralabara, suri alabarie. Alcança-nos com a Tua graça, meu Deus. Fortalece, Senhor, a nossa decisão de viver o jejum, Senhor, de vivermos a nossa entrega, Senhor, interior a Ti, Senhor, e poder crescer em amor, poder crescer, Senhor, em santidade, poder crescer, Senhor, na nossa entrega a Ti, ó meu Deus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar, que louva ao Pai por revelar Teu nome aos pequenos, Seu nome aos que pequenos, tem o dom de amar, que tem o dom de amar, sabe perdoar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar, e deu a vida para nos salvar. Canta forte, Jesus, manda Teu Espírito. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. E manda Jesus. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração.